Abra sua Bíblia então aí em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Palavras do apóstolo Paulo. E ele faz a seguinte declaração: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Verso 20, onde está o sábio? Onde o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Aleluia. Ele começa dizendo no versículo 18 sobre o poder de Deus. E vimos que mesmo no 24 ele repete novamente a frase do poder de Deus. A versão que eu li, a NVI, a Nova Versão Internacional, começa usando a expressão a mensagem da cruz. A maior parte das outras versões no português dizem a palavra da cruz. E lógico que quando ele está falando aqui da palavra, ele está falando da pregação. Aliás, ele usa tanto no versículo 21 como no versículo 23 a expressão pregação. No verso 21 ele fala da loucura da pregação. No 23 ele diz: pregamos a Cristo crucificado. Então, se essa é uma palavra, se essa é uma pregação, eu acredito que faz muito sentido para nós nos referirmos não só como a pregação da cruz, a palavra da cruz, mas essa palavra, essa pregação, ela comunica o que? Uma mensagem. Particularmente me agrada essa tradução, ainda que não tão literal, mas o sentido que ela produz, a mensagem da cruz. E esse é o tema da minha mensagem essa noite, a mensagem da cruz. Eu quero que a gente possa considerar algumas coisas importantes. Eu me lembro que desde criança eu ouvia isso, de pessoas no bairro, na escola, expressões que são comuns, em especial aí aos brasileiros, ainda que às vezes não reflitam o entendimento bíblico, mas às vezes a gente ouvia alguém falando, por exemplo, fulano fugiu como o diabo foge da cruz. E na verdade a expressão usada, o diabo foge da cruz, parece sugerir que a cruz, sozinha por si mesma, teria algum poder de afugentá-lo. Mas na verdade o poder não está na cruz. A cruz era simplesmente um objeto de execução. Nós olhamos não apenas para a palavra de Deus, mas para a história, e percebemos que o Império Romano, por exemplo, crucificou incontáveis milhares de pessoas. A cruz era meramente um instrumento de execução para os romanos. Para os judeus, era um símbolo de maldição. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele menciona: maldito aquele que for pendurado no madeiro. A cruz por si mesmo não significava nada belo, nada positivo. A cruz em si mesmo não tem nada de especial. Nem mesmo a cruz usada pelo próprio Senhor Jesus, o que já foi objeto, pelo menos o tema, nós sabemos que não tinha como ela ser verdadeira. Por exemplo, na época medieval, em que se vendiam as relíquias sagradas, se você juntasse todas as lascas da cruz de Cristo que já foram vendidas, dava para dar a volta no mundo de tanta cruz. Aquela superstição de acreditar que era o pedaço de madeira onde o Senhor foi crucificado que tinha um poder, sempre foi um equívoco. O poder nunca esteve na cruz em si. O poder está na obra realizada na cruz. O poder está naquilo que o Cristo crucificado proporcionou para cada um de nós. Então é muito importante que a gente entenda, que o poder não está na cruz, está na obra realizada. E quando a gente olha essa perspectiva, nós podemos dizer que a mensagem da cruz é o poder de Deus. Não é a cruz, a mensagem da cruz é o poder de Deus. E essa distinção precisa ser feita, porque qual é o poder da mensagem? Ela nos leva a conhecer a verdade, que nas palavras do Senhor Jesus liberta. Em João 8,32 ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Outro dia alguém me falou: pastor, já dizia Escritura, a verdade liberta. Eu falei: não é bem assim. É o conhecimento da verdade que liberta. Só a verdade, se não for conhecida, ela não tem o poder libertador. Eu gosto de um exemplo
né, que eu encontro no livro do Kenneth Hagin, O Nome de Jesus, citando o episódio de Charles Spurgeon, um pregador inglês a quem foi dado o título de o príncipe dos pregadores. Ele foi visitar uma senhora que, além de idosa, estava enferma, acamada, e naquela visita ele descobre, emoldurado, pendurado na parede da casa dela, o que essa mulher não sabia ser um testamento. Ele pergunta a ela: o que é isso? Ela diz: isso é uma lembrança que minha senhora me deixou antes de morrer, né? Ela serviu alguém que pertencia à nobreza inglesa. E essa mulher, quando morreu, não tinha filhos nem herdeiros, e parte da sua herança foi deixada a ela por meio de um testamento. A mulher analfabeta pega um pedaço de papel que ela achou todo bonito e bem elaborado, e ela pendura, manda emoldurar, e ela guarda aquilo com muito carinho, porque a senhora dela lembrou dela antes de morrer. Spurgeon diz para ela: minha senhora, isso é um testamento. A pessoa para quem você trabalhou por muitos anos te deixou parte dos bens dela. Eles conseguiram acionar advogados, deu tempo de ainda receber a herança, mas a mulher já estava não apenas idosa, como enferma, a ponto de não ter podido desfrutar daquilo, como desfrutaria se tivesse entendimento do que era o pedaço de papel. Eu gosto dessa ilustração, porque ela reflete aquilo que muitos de nós temos, um direito conquistado, porém a falta de conhecimento disso não nos permite usufruir daquilo que nos foi disponibilizado.